amigos, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando o livro Desafios da Educação e estamos trabalhando com a pergunta número 13 sobre a questão da sexualidade. Se recordam? Nós vamos continuar na pergunta número 13. Veja bem, só para vocês se situarem, ela é sobre educação sexual dos nossos filhos. Então, no primeiro momento, nós falamos da educação sexual em relação aos filhos, crianças, final de infância e início de adolescência. Mas, como nós estamos falando dos filhos, nós vamos abordar também sobre a adolescência, até porque a pergunta número 13 já tem a ver com a segunda parte deste livro, que fala sobre a adolescência, educação e adolescência, ok? Para a gente se situar, a pergunta é: a partir de que momento os pais devem ter uma conversa sobre sexo com seus filhos e até que ponto deve ir a revelação? Então veja, ele coloca revelação entre aspas e nós já trabalhamos a primeira parte no vídeo anterior, falando a respeito da infância. E aí nós vamos ver em relação à adolescência, porque vocês que têm filhos adolescentes ou que já saíram dessa fase com os filhos adolescentes, perceberam que os adolescentes, eles não param para perguntar. Ou perguntam na infância, lembram que a gente falou disso? Ou perguntam na infância, ou não perguntam, mas na adolescência eles vivenciam as suas dúvidas, eles buscam esclarecimento com os colegas, seja da sala de aula, seja da rua, seja parentes, primos da mesma faixa etária, e muitas vezes eles não buscam informações, mas eles buscam brincadeiras, e através das ironias, através de chacotas, através de agressões, eles vão aprendendo determinadas coisas. Meio social, e aí eu incluo escola, rua, parentela, ou pelas obras. Mas o perigo é quando a gente não tem acesso às obras. Muitas vezes eles buscam as revistas pornográficas como se as revistas pornográficas fossem educativas. Elas são demonstrativas. Tanto que eu costumo colocar, existe na revista pornográfica, ou seja, a imagem, existe também a pornofonia. Ali na pornografia existe também a pornofonia. Aquilo que está sendo dito, que está sendo escutado por aqueles que estão lendo. E aí começam palavreados de perversidade, de agressividade, de vulgaridade, que muitas vezes não traz nenhum tipo de esclarecimento, de orientação e de melhora no grupo de informações que o jovem já tem acumulado. E aí eu volto à pergunta: a partir de que momento os pais devem ter uma conversa sobre sexo com seus filhos? Então veja, com o adolescente não dá para a gente prever este momento. Então eu tenho um bate-papo com os adolescentes, trabalhando com um grupo de jovens, fazendo palestra para os jovens, nos encontros de jovens que nós temos aqui em Belo Horizonte, na confraternização das mocidades espíritas de BH, por exemplo, nas Comebs, porque aqui nós temos várias confraternizações de mocidades espíritas. Quando a Comeb foi criada, era uma única confraternização, e este grupo que idealizou a Comeb, do qual a gente fazia parte no ano de 83, quando surgiu a primeira Comeb, ela foi estimulada na Comerge, a Confraternização das Mocidades Espíritas do estado do Rio de Janeiro. Nós conhecemos a Comerge e resolvemos montar a Comeb em Belo Horizonte. E o conhecer a Comerge foi no ano de 81 e 82. Em 83 criamos a primeira Comeb. Então era uma única Comeb.
Mas as outras casas espíritas a gente divulgava, abria espaço para os primeiros 5 jovens, 8 jovens das diversas casas espíritas. A partir dali começou a aumentar o número de jovens. A Comerge na época, juntava em torno de 800 jovens no prédio da CAPEM, no Rio de Janeiro, capital. Só que nós não tínhamos essa estrutura para criar a Comeb. Então fizemos numa escola, que funciona hoje, essa escola existe, é lá em frente o Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, surgiu a primeira Comeb ali. Depois veio a segunda Comeb, a terceira, a quarta, depois ela teve que ser regionalizada. E aí surgiram as Comebs regionais. Comeb Centro-Sul, Comeb Sudeste, Comeb Noroeste, Comeb Nordeste. E esses grupos de jovens que se reuniam de conformidade com a localização das casas espíritas faziam seus temas. Nesses temas nós levávamos vários assuntos em meio aos convites que os palestrantes recebiam, eu era um deles, e o tema de sexualidade era um tema recorrente. E aí o que aconteceu? Nesse movimento, eu tive um dos encontros, eu tive 200 jovens participando do encontro, e aí eles perguntaram exatamente essa pergunta que está aqui, porém, inversamente colocando. Porque aqui é como os pais devem conversar com seus filhos a respeito da questão da sexualidade. A pergunta deles era, nós temos condições de conversar com nossos pais sobre a sexualidade? Quer dizer, eles não conheciam porque o livro não tinha saído, não existia, mas já havia uma dúvida deles, como lidar com a questão da sexualidade dentro de casa. E eu falei, olha, respondendo para eles, e aí eu coloco para vocês, não é tão simples ter essa conversa com os pais de forma a fazer com que o entendimento dos dois lados se faça coeso, porque nós estamos falando de uma educação de época diferente. Nós estamos falando de uma formação diferente. Nós estamos falando de pais, por exemplo, da minha geração para trás. Nós estamos falando de muitos pais que não receberam essa educação e vêm com esta formação praticamente rígida na sua mente. Se ela vem rígida, na hora que começam a chegar os valores novos, eles estranham. Então é importante que a gente tenha liberdade de conversar, mas como nós vamos conversar a respeito? Então vocês veem que não é tão simples. Por quê? Os pais têm que entender, primeiro os pais têm que escutar o que os filhos querem dizer. A maioria dos pais já tem dificuldade de ouvir. Depois dos pais escutarem, é a vez dos filhos escutarem. A maioria esmagadora dos filhos tem dificuldade de escutar. Então, nós já temos uma dificuldade que antecede o assunto sexual que se chama diálogo. Se nós já temos uma dificuldade aí, a chance dos filhos terminarem as suas ideias para que os pais também coloquem as ideias deles, ela é remotíssima. Raros são as famílias onde os filhos jovens dão conta de ter essa conversa com os pais. Aí eles me fizeram a pergunta, ô Emerson, mas então, em que momento nós podemos ter, já que não temos facilidade para ter essa conversa, e aqui você não está na função paternal, nós temos a liberdade de fazer esse diálogo, essa troca, né, de ideias aqui. Que momento que nós podemos ter o nosso envolvimento sexual? Enquanto jovens. Nós estamos aqui com jovens de 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. Há alguns de 19, 20. Que momento nós podemos ter? E aí eu coloquei para eles da seguinte forma. Eu vou colocar para vocês 4 aspectos que são importantes enquanto jovens, que são importantes nós avaliarmos para ter um envolvimento sexual. Então, partindo do pressuposto de que todos os jovens já conhecem a respeito da sexualidade, aí eu estou dizendo de uma forma ampla, desde a intimidade sexual até os primeiros encontros sexuais. Então, partindo do pressuposto de que já conhecem, ou porque ouviram alguma coisa na aula de ciências,
ou porque já conversaram no ambiente social, ou porque leram e as informações estão, ainda que desencontradas, mas elas estão enxertando a mente de vocês, enquanto jovens, eu vou colocar 4 aspectos que eu penso serem importantes para o jovem avaliar no momento que ele vai ter o seu encontro sexual. O primeiro aspecto, eu vou escrever aqui, o primeiro aspecto, eu coloco como sendo o trabalho. Primeiro aspecto, o trabalho. Quando eu pergunto para os jovens, o que é que a gente precisa primeiro para ter a intimidade sexual? A primeira coisa que os jovens respondem é amor. Eu não discordo do amor, mas ele não aparece para mim em primeiro. Primeiro, trabalho. E aí, os jovens começaram a me perguntar, trabalho por quê? Gente, trabalho porque você precisa de algum dinheiro para atender às suas demandas. Se você deseja ter uma intimidade com a namorada, você vai usar preservativo, você tem que pagar o preservativo. Ou ela deseja com a paz, ela vai usar anticoncepcional, tem que pagar o anticoncepcional. Vão para algum lugar futuramente, mais na frente, inclusive no próprio livro, aí eu já estou conversando com vocês, com o público, nós vamos discutir essa questão do lugar para onde eles vão, mas dinheiro tem que pagar. Apareceu uma infecção, tem que ir numa consulta? Eu vou no posto de saúde. Ok, mas para ir no posto de saúde e comprar a medicação, que nem sempre o posto tem que pagar. Então a primeira coisa é trabalho. Mas é qualquer trabalho que dê algum retorno financeiro. Se você tem um trabalho onde você já é registrado numa empresa, é um menor aprendiz, tá ótimo. Se você não tem, mas você vende doce, pão de queijo na escola, seus pais fazem pão de queijo, você leva doce para a escola, você faz sanduíche natural, tá ótimo, é o seu trabalho. E ali você tem algum retorno. Então, trabalho que dê qualquer retorno financeiro, que você vai assumir o como usar esse dinheiro. Então, o primeiro, quando a gente fala de intimidade sexual, trabalho. O segundo aspecto, responsabilidade. Segundo aspecto, responsabilidade. Veja, eu estou colocando aqui 4 aspectos, não em ordem de importância. Todos os 4 aspectos são importantes, mas estou falando agora da responsabilidade. Mas por que responsabilidade? Porque se você está se envolvendo com uma jovem, ou a jovem se envolvendo com um rapaz, e ali apareceu uma infecção, eles trabalham, eles vão cuidar do próprio corpo. Cuidado com o corpo, é orientação dos espíritos quando fala da importância do cuidado com o corpo. Basta nós observarmos o livro Lampadário Espírita, o capítulo O Corpo, e vocês vão ver Joana de Ângeles falando disso. Para nós cuidarmos, responsabilidade. Apareceu uma infecção? Cuida do seu corpo. Você quer mudar a sua alimentação? Uma dieta? Cuida do seu corpo. Apareceu uma gravidez? Responsabilidade. Responsabilidade. Então, o segundo aspecto, e não menos importante na hora de pensarmos no envolvimento sexual. O terceiro aspecto, o amor. Então, como vocês me falaram em primeiro o amor, o primeiro para mim é o trabalho, o segundo é a responsabilidade, o terceiro o sentimento. E quando eu falo de amor, eu estou falando de sentimento. Por que eu estou falando de sentimento? Porque aqui eu estou falando de uma construção afetiva. Hoje, os jovens estão com uma mania de achar que amam, sem convivência, sem experiência, sem o diálogo. Então, nós vamos fazer essa construção ser uma realidade na relação.
Ah, mas é importante ter amor? É importante. Por quê? Porque se nessa relação, lembra que eu falei aqui no item 2 sobre a questão de uma gravidez? Aparece uma gravidez, bom, como eu sou responsável e como eu trabalho, eu vou dar um jeito de assumir isso aqui. Tanto na figura feminina quanto na figura masculina. Os dois têm a mesma responsabilidade. Então é importante que haja sentimento para que não sejam surpreendidos. Então imaginem vocês, é comum nós encontrarmos a pessoa, jovens, se envolvendo sexualmente, e depois quando aparece uma gravidez, eles chamam de engravidez sem querer. Se está fazendo de tudo, existe o risco de acontecer. Então, não é tanto a questão do querer, é o risco que a pessoa corre. É igual pensar em alguém que está andando em alta velocidade numa rodovia, existe risco de um acidente. Ah, mas eu não pensei que poderia. Ah, mas se tem um limite permitido ali, se você vai exceder, aparecer um buraco, um animal atravessando a pista, é um risco de acidente. Da mesma forma, pode aparecer. Então é importante que haja sentimento, por quê? Para que os dois assumam conscientemente, com responsabilidade, com aquilo que eles ganham, e aí muitas vezes os jovens, com o auxílio dos pais, em função do sentimento que eles trazem, eles vão assumir aquela gravidez. Aí sim, o quarto aspecto. Local. E eu grifei. Por que eu estou colocando a respeito do local? Aonde que os jovens irão se relacionar? Então, é importante que os pais saibam, se essa conversa vier a acontecer, caso haja na casa deles, é importante. Ah, mas meu pai não vai deixar. É verdade. A chance deles avalizarem, ela é menor. Não quer dizer que nenhum pai deixa, nenhuma mãe deixa. Não, não quer dizer. Mas a maioria não permite. Então é importante que os jovens saibam em qual local eles terão esse envolvimento. Então eles vão escolher, eles vão assumir. Enfim, colocando isso para os jovens, e aí eu estou citando para vocês um trechinho de uma palestra em uma das Comebs que a gente fez falando a respeito de sexualidade e dos pontos que os jovens precisam se atentar. E aí, quando eu coloquei isso para eles, eles falaram assim comigo: ô Emerson, mas aí, se a gente fala de lugar, que local que a gente poderia ter? Porque, por exemplo, se é menor, um motel não pode entrar, a não ser que se eles não pedirem documento. Eu falei, e o motel ainda tem um outro detalhe, que são as entidades que estão vinculadas na região, no espaço físico do motel, inclusive no quarto do motel, as entidades que estão ali. Ah, mas se na casa dos pais não pode, no motel não pode, eu falei, isso aí eu pergunto para vocês aonde? Aí os jovens ficaram com isso na cabeça. Ah, mas então a gente vai correr o risco das entidades. Eu falei, corre o risco também, das vinculações, né, isso tudo é real. Aí um jovem chegou e falou comigo assim, ô Emerson, você que viaja muito aí e tal, você não conhece nenhum motel espírita kardecista, não? Eu falei assim, meu filho, não conheço não. Os jovens começaram a rir e tal, porque olha, até hoje eu ainda não vi nenhuma placa indicando motel espírita kardecista, né? Não. Mas as entidades estão vinculadas ali, e aí, já falando para vocês, ouvintes, nós vamos ver, porque essa informação está aqui no livro Desafios da Educação. Eu estou passando para vocês a conversa que eu tive com os jovens antes de surgir o livro. Antes do livro. Então, essa pergunta que os jovens fizeram, elas aparecem aqui, feitas para Raul Teixeira e a resposta dos espíritos. Mas naquele momento não existia o livro. E aí eu peguei e coloquei, gente, eu não conheço nenhum motel espírita kardecista. Mas, vou dizer para vocês que o local é uma decisão de vocês. Aí um outro jovem chegou para mim e falou assim, ô Emerson, mas e se a gente for para um motel? Aí vai eu e minha namorada. Eu até vou te falar, porque, por exemplo, minha namorada está aqui no encontro também. Eu estava falando para aproximadamente 200 jovens. A minha namorada está aqui no encontro. Se nós vamos para um motel e não queremos receber essas vinculações,
Nós chegamos lá, levamos um livro de Emmanuel, levamos o Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos uma leitura inicial. Eu falei, culto no lar, no motel. E se a gente fizer, então vocês imaginem, aí eles riram e tal, eu falei, olha, na hora, escutei a informação dele, na hora que for fazer o culto no lar, no motel, eu penso que os espíritos que estão naquele quarto, eles vão esperar, porque, né, culto no lar, vão ficar lá quietos esperando, né, doido para a excitação dos jovens ali não acabar, né, porque senão vira uma outra excitação que é espiritual, e ali não era o momento. Depois que fechar o livro é pega para capar. Porque na cabeça dos jovens, e aí eu coloquei isso para eles, na cabeça de vocês, acho que assim, se eu entrei no motel e faço um culto no lar, no quarto do motel, então os mentores espirituais vão aqui, vão limpar o ambiente e pronto, eu vou ficar liberado ali. Ali, gente, não existe limpeza espiritual do ambiente para que o casal faça o seu encontro sexual. Por quê? Porque ali é o habitat natural dos desencarnados que desencarnaram vinculados ao sexo, que desencarnaram viciados em sexo, não tiveram outra preocupação na Terra. Então eles ficam aguardando a chegada dos casais, sejam esses jovens, sejam esses maduros, estejam esses enamorados, sejam esses aventureiros, sejam essas pessoas maduras casadas, sejam aqueles que escapam do casamento, eles ficam aguardando casais que venham ter as suas aventuras sexuais, para que eles possam se beneficiar dessas fluidificações. Então, o ambiente é uma construção real das entidades que ali estão. Então, o local, se os jovens forem, eles vão assumir a consequência da sintonia. Se eles não forem, eles vão ampliar esse movimento de busca externa, como canalizar as suas energias. Mas aí, Emerson, você não respondeu pra gente, disseram os jovens. Que hora que a gente começa a ter o nosso envolvimento sexual? Eu falei, desde que vocês assumam as consequências. E eles me perguntaram, mas de onde você tirou isso aí? De onde você tirou? Porque eles querem saber o livro que fala a respeito. Eu falei, olha, eu tirei, somando ao meu convívio com os jovens, os meus bate-papos com as famílias e aquilo que eu tenho de leituras, eu sintetizei. Isso não é uma obra, eu sintetizei. Em cima dessas relações que a gente tem de contatos sociais, familiares, profissionais, a gente sintetizou essas informações. Então, essa escolha é o jovem que vai fazer. E aí eu coloquei isso para eles, nós encerramos o encontro, depois vários jovens vieram conversando a respeito, cada um colocando as suas questões, mas enfim. Que momento os jovens devem ter o seu envolvimento sexual? Assumindo a responsabilidade da atitude que eles decidirão ter, o momento é deles. Nós não temos que delimitar a idade. Existem adolescentes de 14, 15, 18 anos que são mais responsáveis do que adultos de 29, 35, 43, que mesmo na cronologia parecem ainda estar adolescendo. Parecem, mas não estão. Já são maduros, mas está na fase da cronologia. Maturidade cronológica não significa maturidade emocional, intelectual e espiritual. Então, que os jovens deem conta de assumir, e aí eu falo isso para vocês, enquanto ouvintes, enquanto pais, que eles deem conta de assumir as consequências da escolha que estão fazendo. Ao longo do nosso estudo, existe essa perguntinha que nós vamos discutir aqui na frente. Se os pais devem liberar os seus filhos para ter um envolvimento sexual na própria casa. Como que fica a vinculação nos motéis? Porque tem essa pergunta aqui. E eu estou falando agora, é porque nós estamos caminhando no estudo, mas quando chegar na madureza, nós vamos entender essa vinculação dos motéis. Eu não vou aprofundar agora, porque ainda estamos trabalhando a questão de número 13. Combinamos?
É isso aí. Eu espero que a gente esteja trazendo uma fonte inicial para que vocês aprofundem nas pesquisas de vocês. Mas é apenas uma informação para dilatar o nosso desejo, a nossa curiosidade para aprofundar nas colocações que a espiritualidade vem trazendo para nós. É isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até breve.